15h48 aqui nos altos da Estância Grande, programa Debates e Opiniões, www.radiosantaisabel.com.br. Suécia fecha 4 prisões e prova. A questão é social. Penas alternativas e investimento na ressocialização de detentos derrubam a população carcerária e levam ao fechamento de 4 prisões no país nórdico. O jornal inglês The Guardian informou em sua edição que 4 prisões e um centro de detenção foram fechados na Suécia pela justiça daquele país por falta de prisioneiros. O diretor de serviços penitenciários local, o Nils Alberg, afirmou que o número de detentos estava caindo 1% ao ano desde 2004 e de 2011 para 2012 caiu 6%. Alberg e outras fontes ouvidas pelo jornal inglês acreditam que a queda do número de presos tem os seguintes objetivos. Número 1, investimento na reabilitação de presos, ajudando-os a ser reinseridos na sociedade. 2, penas mais leves para delitos relacionados às drogas. E 3, adoção de penas alternativas, como liberdade vigiada em alguns casos. Vamos pegar esses 3 exemplos aqui. 1, investimento na reabilitação de presos, ajudando-os a ser reinseridos na sociedade. Aqui no Brasil tem uma lei, a LEC, que é a Lei de Execuções Criminais. Ela diz que o preso pode trabalhar e de que o Estado pode fornecer um local junto dos presídios para que as empresas coloquem uma unidade de produção. Só que, pasmem, meu amigo, minha amiga, o preso vai trabalhar, tem direito a uma bolsa de 20% do salário mínimo. Desses 20% do salário mínimo, ele tem que guardar 30%, parece, para um fundo de ressocialização, para quando ele sair da cadeia. Quem é que consegue viver com 20% de um salário mínimo, sem nenhum direito trabalhista, sem nenhuma contribuição oficial para o INSS, por exemplo? Qual o preso que vai querer trabalhar para trocar 1 de trabalho por 3 de pena? Trabalha 1, diminui 3. Tem muitos que fazem isso. Tem muitos que querem se ressocializar. Mas além disso, qual a empresa no Brasil, ou mesmo aqui no Rio Grande do Sul, que emprega um ex-preso, um ex-criminoso? Qual? Me digam. E qual a empresa no Brasil que ocupa toda a mão de obra produtiva que está à disposição na sociedade? Então, meu amigo, minha amiga, a questão da violência é mera e exclusivamente social. Social, fiquem claros disso. O capitalismo não produz trabalho para todo mundo. E a sua exclusão é seletiva, é racial, é classista, porque deixa as pessoas morrer à míngua ou essas pessoas engrossarem as fileiras do crime organizado e morrer pela bala do bandido ou pela bala da polícia, que muitas vezes também é bandido. Então a discussão é esta, e países como a Suécia conseguem produzir e conseguem recuperar seus
seus presidiários. O item 2, penas mais leves para delitos relacionados à droga. Aqui não tem nenhuma política antidroga, não tem nenhuma política de tratamento dos drogaditos. Quando é feito isto, é por algum serviço público vanguardista, que sofrem muito para fazer isso, sem garantia, sem estrutura, muito no amor à camiseta. Eu digo isso porque já trabalhei na saúde pública junto das equipes de redução de danos. Minha vida toda foi cuidar de menor abandonado pela sociedade, primeiro por essa sociedade da qual a gente vive, na qual a gente se acha os maiorais, essa sociedade que produz esses altos índices de violência, esses altos índices de criminalidade, que agora estão sendo suflados, inflados pelos crimes hediondos de fundamentalistas que matam porque o cara penteou o cabelo de uma maneira diferente e o cara achou que o fulaninho era gay. Então é essa discussão que está posta. O outro item, outro item que os suecos levam em consideração é a adoção de penas alternativas, como liberdade vigiada. Aqui no Brasil inventaram a tornozeleira. Só quem usa tornozeleira nesse país é corrupto. E corrupto grandão, os bacanas, que estão lá nos paraísos fiscais, de tornozeleira, nas grandes praias particulares de Angras dos Reis. Então é essa discussão que a gente tem que fazer enquanto sociedade. Ou a sociedade toma lado e diz um basta para isso tudo que acontece no país, ou nós vamos continuar sendo dominados pelo crime organizado. Ou o crime organizado aquele da favela, ou aquele lá dos palácios de Brasília. Porque não tem muita diferença, a não ser o poder econômico entre um e outro. Porque eu estou para te dizer que o chefe é o mesmo. O chefe é o mesmo. E com uma política semelhante, a superlotação carcerária no Brasil e em outros países poderia ser bastante atenuada. O exemplo sueco deixa claro, mais uma vez, que a questão da criminalidade é sim social. Ninguém nasce malvado. Não existe o que popularmente é chamado de sangue ruim. Na Suécia, 112 países no mundo em população carcerária são 4.852 presidiários para 9,5 milhões de habitantes. A Suécia ocupa o lugar lá 102, 12º lugar no mundo em população carcerária. Então significa dizer que há 51 habitantes por 100 mil habitantes que são bandidos lá ou cometeram algum tipo de crime. No Brasil, que tem a quarta maior população carcerária do mundo, são 584.003 detentos, ou seja, 274 por 100 mil habitantes. E olha que a reportagem nem entra no mérito de que naquele país nórdico toda a população tem acesso a serviços públicos de qualidade, educação, saúde, cultura, etc. E que lá os direitos humanos são levados a sério pelos seus governantes. Acreditar que não há ligação entre a questão social e o número de presos em um país é acreditar que há pessoas mais propensas para o mal, ou que quem nasce abaixo da linha do Equador é mais malandro ou algo que o vale. Isso sem falar na questão moral. Insuflada pelos dateros da vida, boa parte da população acha que mesmo que cometeu um crime leve, tem que amargar longos períodos encarcerado, em condições subhumanas, e grita contra qualquer investimento na ressocialização de detentos. Abre aspas.
Para que gastar dinheiro com bandido? Fecha aspas. Essas pessoas, infelizmente, não sabem ou não foram pegas ainda que podem ser bandidos no futuro, com certeza. O que o autoproclamado cidadão de bens precisa entender é que a melhor opção para a segurança de sua família é para que o mundo melhor é o modelo sueco e não a manutenção das prisões brasileiras tais como estão hoje. E por falar em prisão brasileira, o governo Sartori trocou os nomes das prisões aqui no Brasil. Não trocou e não colocou nenhum carcereiro a mais. Não colocou e não reformou nenhuma prisão existente, mas trocou o nome. Só para você ver a aberração dessa proposta, ou desse decreto do governador, trocou o nome do presídio central para cadeia pública. Aí eu fui procurar o que é cadeia pública. Cadeia pública é para prender, segundo a lei brasileira, a lei do direito penal brasileiro, cadeia pública serve para prender bandidos temporários, que ou de baixo poder criminal ou que estão aguardando ainda a sentença. E aí, ali no presídio central a gente sabe que é um pardieiro do crime organizado, onde que quem manda é o dono da boca, o dono que tem maior dinheiro e que tem maior poderio de arma. É assim que funciona o presídio central do Rio Grande do Sul e é assim que funciona as prisões do Brasil inteiro, prova dos últimos atentados as calamidades aí, que mais de uma centena de presos foram autoflagelados por eles mesmos, foram esquartejados. Foi uma sangueira, minha gente, que a gente não tem nem a mínima ideia do que possa ser esse tipo de coisa. Mas o que a gente sabe é que acontece. E que acontece porque nós temos um sistema prisional frágil, corrupto, com uma justiça frágil e corrupta também, que vende sentença a troco de banana aí para o crime organizado. Então, se os verdadeiros cidadãos de bem não se movimentarem e exigir que as coisas da lei e da legalidade sejam feitas, nós vamos viver nesse flagelo. E os Datenas e os Bolsonaros da vida vão estar lá garganteando todo santo dia na TV, dizendo que bandido bom é bandido morto. Até que alguém de sua família também o seja. Então são 16 horas, a gente vai para uma música e a gente volta para os nossos tchauz, ou até breve. Vamos com mais uma música e a gente já volta para nossas considerações finais.